Bem, gente, embora a gente já tenha feito esse exercício na aula online, eu também resolvi deixar aqui gravado, porque pode ser que alguém queira dar mais uma olhadinha ou então tenha perdido. Bom, aqui era aquele primeiro exercício para a gente indicar a regência ou transitividade ou predicação dos verbos. Qualquer um desses comandos querem dizer a mesma coisa. Então aqui, ó, o verbo era... O verbo fabricam, eu vou marcar o verbinho aqui só para vocês saberem, ó. O verbo era fabricam. Nossa, ficou horrível. E ele era transitivo direto. Fabricam o quê? Aqui a gente não tem, ó, reparem, a gente não tem a preposição entre o verbo e o seu complemento. Então, ele é direto. Na letra B, os moradores ainda não levaram, ó. Levaram é o verbo, agora já deu uma melhoradinha. Levaram o quê? O lixo. Tia, e o para-lixeira? Para-lixeira é o lugar, então ele vai ser o adjunto adverbial de lugar. Então, o verbo também não tem preposição ligando ele aqui, ele é transitivo direto. A letra C, acreditamos, é o verbo, ó. Então, a gente marca aqui só para vocês saberem em que. Olha a preposição ali agora, gente. Então, se tem preposição ligando o verbo e o seu complemento, ele é transitivo indireto. Na letra D, minha mãe gosta de quê? Esse muito aqui, ele é só para confundir a gente, ele é só um advérbio, mas o complemento do verbo, ó, é o de salada, vem com a preposição. Então, o verbo tá aqui, ó, e tem a preposiçãozinha aqui. Então, se tem preposição, transitivo indireto. Depois, na letra E, minha irmã voltou. Para onde? Ó, voltou é o verbo e olha a preposição para ali, ó, indicando o verbo. Agora, esse para aqui não é um complemento para esse verbo, porque se a gente for analisar, para casa ontem, para casa adjunto adverbial de lugar, ontem adjunto adverbial de tempo. Então, o verbo vai ser intransitivo, tá? Então, por isso que a gente não usa o para casa como objeto indireto, porque se depois do verbo só vier situações de lugar, tempo, são adjuntos adverbiais. Depois, a gente tem ali, ó, o verbo encontrei. Sublinhamos o verbo aqui. Encontrei o quê? O vestido da minha prima no baú de coisas. O da minha prima, gente, não vai ser o objeto indireto porque ele está caracterizando o vestido. É uma função sintática que a gente vai ver no próximo módulo. E no baú de coisas antigas é o lugar. Então, ele vai ser só verbo transitivo direto. Só tem o objeto direto ali. Antônio pagou. Aí sim. O quê? A quem? Então, pagou é o verbo e a gente tem dois complementos. Ficou horroroso esse sublinhado aqui, gente. Desculpa que a mão tá meio ruim. Então, a gente tem aqui, ó, pagou é o verbo, a dívida é o objeto direto, alfeirante é o objeto indireto, tá, gente? Então, o verbo é transitivo direto e indireto. E aqui, minhas palavras morreram. Morreram é o verbo. Será que decede é o objeto indireto, que tem preposição? Não, decede é a causa pelo que eles morreram. Então, se ele é só a causa, ele é adjunto adverbial e aqui o verbo é intransitivo. Vamos puxar aqui para o número 2. Opa, que eu puxei demais. Então, aqui o número 2, esse aqui foram os exercícios que a gente já corrigiu, era para a gente indicar a função sintática dos termos destacados. Ó, no salão de festas, não está indicando o lugar? Então, no salão de festas é o adjunto adverbial de lugar, tá? E a regência dos verbos? O verbo era receberão e ele é, ó, receberão quem? Os convidados. Ele era transitivo direto. Na letra B, os governantes estudaram. Estudaram é o verbo transitivo direto. Já coloca aí, ó, porque a gente pergunta o quê? A proposta dos manifestantes. Viram que aquele azinho ali não é uma preposição? Porque a gente pergunta, estudaram o quê? Olha a regência verbal aí. Na letra C, entregaram o quê?
a quem. Então, aqui a gente tem um verbo que ele é transitivo direto ou direto e indireto, ou bitransitivo. As encomendas é o objeto direto e ao porteiro que estava marcado, objeto indireto. Esta manhã, só a título de curiosidade, para quem quiser saber, é o adjunto adverbial de tempo. Vamos lá para a letra D. Pedro chegou de viagem às 14 horas, está indicando o tempo. Adjunto adverbial de tempo. Tia, aqui na sua resposta não tá, porque o livro não está pedindo isso. Mas eu acho muito pertinente colocar. Já podem ir se ambientando a colocar, tá? Então, vamos analisar o verbo. Chegou, tá? Chegou, ele é um verbo intransitivo. Porque aqui, de viagem é o lugar, às 14 horas é o tempo. Os meninos andaram. Andaram também é um verbo intransitivo. É aquele verbo que tem sentido completo. Porque rapidamente é um adjunto adverbial de modo. Até o esconderijo não está pedindo para classificar, mas seria o adjunto adverbial de lugar. E na letra F, suas ações acarretaram o quê? A perda da harmonia. A perda da harmonia, que é o que ele estava pedindo para classificar aqui, é o objeto direto e o verbo é transitivo direto, tá, gente? Então, era isso que estava pedindo para fazer no número 2. O 3 era para sublinhar entre parênteses a regência correta do verbo. Essa letra A gente até tinha visto anteriormente. Ele era verbo transitivo direto e indireto, porque a gente diz, paguei o quê? As dívidas. A quem? A minha mãe. Então, verbo transitivo direto e indireto. Na letra B, não suportei ver. O quê? A humilhação. Então, verbo transitivo direto, porque a gente só tem o objeto direto, a humilhação. Os outros termos a tia nem vai entrar agora em detalhes não, tá? Prefiro o quê? Natação a quê? A basquete. Então, esse aí, verbo transitivo direto e indireto. O quê? A quê? Tá vendo? Então, ele é transitivo direto e indireto. Natação seria o objeto direto. A basquete é o objeto indireto. Bom, gente, na letra D, a gente tem o verbo concretizo ali. Concretizo o quê? Meus sonhos, tá vendo? Não tem preposição. Meus é um pronome. Então, aqui é o verbo transitivo direto. Na letra E, agradeceremos a quem? Aos convidados. Aos convidados, todos os presentes. Então, aos convidados é o objeto indireto, todos os presentes é o objeto direto. Então, ele é verbo transitivo direto e indireto. Tia, mas aqui apareceu primeiro o objeto indireto. Não tem problema, isso aqui é uma classificação do verbo. Quem botou bitransitivo também está correto. E por último, nessa sequência aí, no número 3, tem o verbo gosta. Gosta de quê? Ou de quem? Ali, de quem? De mim, o dezinho, uma preposição, verbo transitivo indireto. O número 4 era uma questão atrelada a 3. Então, paguei. Aí a gente tinha as dívidas, objeto direto, a minha mãe, objeto indireto. Depois, na letra B, o ver, a humilhação, objeto direto. Na letra C, do verbo prefiro, o natação, objeto direto, a basquete, objeto indireto. Deixa a tia descer aqui um pouquinho o cursor para vocês poderem visualizar o que eu tô falando, tá? Então, na letra D, meus sonhos, objeto direto. Na letra E, aos convidados, objeto indireto, todos os presentes, objeto direto. E na letra F, o de mim como objeto indireto. Então, observem aí uns minutinhos para correção de vocês, tá? Escrevam direitinho. Como eu falei, a gente já fez essa correção online para tirar todas as dúvidas, mas é importante que ela esteja aí, porque pode ser que alguém tenha faltado a aula online, né? E como sequência aí, nós vamos fazer os exercícios das páginas 20 e 21, que é a leitura de um texto, tá?
É a leitura também de um texto teatral. Então, presta bastante atenção para entender esse texto. O texto é O Noviço, de Mário Pena, tá? Mário Pena não, desculpa, gente, Martins Pena. E aí vocês vão fazer, na sequência, os exercícios da página 22, tá? Página 22 é o exercício que vocês vão fazer. Beijão, galera!